Costumo com elas. Senhores, boa noite. Para quem não estava aqui na última aula comigo, foi semana retrasada, sou Alisson Moreira, professor de Direito Penal e Processo Penal de vocês. Eu vou estar fazendo só uma recapitulação rapidinho do que a gente viu na última aula, só para poder estar relembrando os senhores de tudo que foi visto até agora. A gente está trabalhando até então a parte geral do Código Penal. Essa parte geral, uma das primeiras coisas que a gente trabalha é a teoria geral do crime. Essa teoria geral do crime, a gente vai estar falando o que é o crime em si, quais condutas que vai ser determinado, o que vai determinar que aquilo vai ser um crime. Tá? Das primeiras análises que a gente faz, a gente tem que, do âmbito formal, o crime é a descrição de acordo com a lei. Do âmbito material, o crime é um resultado que aquela ação ela vai fazer no mundo natural. Nem todo crime necessariamente precisa de um resultado naturalístico. Há muitos crimes, principalmente os formais, que não é necessário o resultado naturalístico. Mas, no conceito material, o crime é um comportamento humano que vai causar o quê? Alguma lesão, perigo de lesão. Ou seja, ele vai causar alguma coisa dentro do mundo real. Normalmente um resultado naturalístico. E a gente vai para o principal, que é o conceito analítico. Dentro desse conceito analítico é onde a gente começa a destrinchar. Conceito analítico, existem diversas teorias, isso não cai para vocês, acredito. A teoria adotada no Brasil, que vocês precisam saber, é o que? Teoria tripartite. Essa é a teoria que a gente adota no Brasil. Por que tripartite? Essa teoria ela vai falar que o crime, no conceito analítico, ele é o quê? Ele é um fato típico, ilícito e culpável. Perfeito. Na última aula, quando a gente começou a analisar dentro do conceito analítico, a gente viu quais são os elementos que cada um desses aqui tem. Fato típico, fato ilícito e fato culpável. Vamos começar pelo fato típico. Para que um fato ele seja considerado típico, a primeira coisa que ele tem que ter é o quê? Uma conduta. Ora, sem conduta não é crime. Professor, e a pessoa que fica parada, que responde, no caso, por omissão? É uma conduta? Sim, uma conduta omissiva. Então, de qualquer forma, é uma conduta. Seja ele fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Vai ser sempre uma conduta. E nessa conduta, depois dela, a gente precisa de um nexo de causalidade. O que significa dizer isso? Significa dizer que a minha conduta precisa estar ligado com o resultado. Essa ligação entre minha conduta e o resultado é chamado de nexo de causalidade. Um exemplo que eu dei na aula passada é o caso da pessoa que atira contra o outro, vem uma ambulância, pega ele e acaba sofrendo um acidente. A partir do momento que aquela ambulância sofreu um acidente, quebrou o nexo de causalidade. Vai responder? Sim, mas não pelo homicídio, vai responder pela tentativa que foi usada, que ele praticou até aquele momento. Mas a partir do momento que ele sofreu um acidente e morreu em decorrência de um acidente de carro, quebrou o nexo de causalidade. Logo, o resultado não tem a ver com a conduta do ativo. Conduta, nexo de causalidade. Deixa eu ir passando aqui. Conduta, nexo de causalidade, resultado e tipicidade. Resultado. Já está escrito ali, mas estou escrevendo de novo. E a tipicidade. Então, ora, todo crime eu preciso ter uma conduta, seja ela de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. Essa minha conduta, ela precisa ter um nexo de causalidade com o quê? Com o resultado. Se eu fizer uma conduta, acontecer alguma coisa e quebrar esse nexo, eu não respondo pelo resultado. Se eu tiver qualquer outra situação, conduta, nexo de causalidade, porém não acontece resultado, quebra também é um fato típico. Perfeito. Além disso, a gente tem um que é o mais simples de todos, que é o quê? Tipicidade. A tipicidade é basicamente a adequação daquela conduta com a lei. Eu dei um exemplo aqui em relação ao crime de calúnia. O que é a calúnia? Lá no artigo, acho que é 146, se não me engano. Ele fala que imputar crime a terceiro, sabendo que ele não cometeu. Tem que saber que ele não cometeu. O imputar crime a terceiro, sabendo que ele não cometeu. Ok. Aí vem uma pessoa e imputa um fato que é uma contravenção penal. Ora, se a pessoa imputou a outro uma contravenção penal, ela pode responder por calúnia que diz exatamente imputar um crime? Não. Vai faltar a tipicidade dentro desse fato. Mas ela imputou um delito, uma infração. Sim,
mas não é crime. E tem que ser exatamente de acordo com a lei. Se a lei está dizendo que tem que ser um crime, a gente não vai se aplicar quando for, por exemplo, uma contravenção penal. É uma brecha da lei, foi uma falha do legislador, mas é uma das brechas que é cobrada em prova. Justamente para poder saber se o aluno está atento em relação a esses detalhes. Perfeito. Lembrando essa questão do fato típico, vamos ver o nosso fato culpável. A culpabilidade. A culpabilidade, elas são basicamente 3 elementos. Primeira delas, a imputabilidade, ou seja, a pessoa tem que ser imputável. Quando é que a pessoa vai ser inimputável? O melhor exemplo de todos é quando a pessoa é menor de 18 anos. Ela é inimputável ali para todos os efeitos, ou seja, ela não responde por crime. Outros exemplos, quando a pessoa, por exemplo, tem problemas mentais, e no momento do fato, tá? No momento que ela praticou o crime, não é depois ou antes, não. No momento da ação, da omissão, ela é inteiramente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato. Basicamente isso. Vai vir umas questõezinhas, que ela vai trazer uma pegadinha, que ela vai falar mais ou menos assim. Que fulano, no momento do fato, não era inteiramente incapaz. Ok. Mas a lei diz que a pessoa tem que ser inteiramente incapaz. Quando você diz que ela não era inteiramente incapaz, você está abrindo uma brecha para que ela fosse o quê? Relativamente capaz. Se ela for relativamente capaz, ela responde pelo crime, mesmo que a pena dela venha a ser reduzida por outras situações. Mas ela responde pelo crime. Então, preste bem atenção nisso. A pessoa tem que ser inteiramente incapaz de entender ou compreender o caráter ilícito do fato naquele momento. Se for antes, se for porventura a pessoa cometeu o crime e depois de 6 meses aí ficar louca, por exemplo, depressiva, algo do tipo, não se aplica. Se antes disso ela era louca, mas no momento do crime teve um laudo que comprovou que naquele momento ela tinha um discernimento, também não se aplica. Outras situações também, questão de silvícolas, índios, pessoas que foram criadas totalmente fora do nosso meio, pessoas que são comprovadas que não entendem a nossa lei, aí elas também são consideradas inimputáveis. Fora as situações que às vezes é cobrado em prova, pergunta-se, por exemplo, os ébrios são. Quem que são os ébrios? São pessoas que estão doentes por conta do álcool. Se for comprovado que a pessoa é uma dependente no caso alcoólico, ou seja, química, e naquele momento do fato era inteiramente incapaz de entender ou compreender o caráter do fato, realmente ela vai ser considerada inimputável. Fora isso, a pessoa bebeu muito porque quis, e depois que ela bebeu, ela cometeu o crime. No momento do crime, ela não tinha discernimento nenhum, mas ela bebeu porque ela quis. Então, isso também não anula o fato dela ser imputável. Ok, sendo a pessoa imputável, a gente vai ter o potencial consciência da ilicitude. A pessoa tem que saber que aquele ato que ela está cometendo é ilícito, que aquilo lá é errado, que aquilo lá é crime. E depois disso, a exigibilidade de conduta diversa. A exigibilidade de conduta diversa, ela é aplicada, por exemplo, no estado de necessidade. O que é o estado de necessidade? A pessoa, numa situação, frente a um perigo atual, ele acaba sacrificando um bem de igual valor ou menor para poder se salvar ou salvar um bem seu. Um exemplo típico é um barco afundando, tem lá somente um colete salva-vida e tem 2 pessoas. Ela acaba brigando com outra pessoa e vem a praticar o crime de homicídio contra essa pessoa para poder se salvar. Ali foi um estado de necessidade. Ora, naquela situação era inexigível que ela tomasse uma conduta diferente. Não era exigível que ela simplesmente abrisse mão da sua vida, que foi o bem que ela salvou ali. Perfeito. Sabendo disso, a ilicitude. A ilicitude ou antijuridicidade são sinônimos, também é cobrado de vez em quando isso em prova, a pessoa às vezes acaba confundindo. Que a ilicitude é basicamente a contrariedade daquele fato com a lei. Ok, isso é basicamente o que a gente vê ali em tipicidade e culpabilidade. Quando é que deixa de ser ilícito, a gente tem a nossa excludente de ilicitude, que é legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e exercício regular de direito. Não confunda, se o polícia está numa operação e ele mete um tiro no vagabundo, ele não está fazendo estrito cumprimento do dever legal. O dever legal dele não é matar ninguém. Ele lesionou alguém lá, teve a ocorrência ali de intervenção policial, foi por legítima defesa. Outra questãozinha também que às vezes embaralha, questão do cachorro, que eu também acho que eu trouxe na última aula. Se você está com outra pessoa e aquela pessoa toca um animal, um pitbull, e ela usa desse animal para poder lhe atacar e você atira no cachorro, você agiu por legítima defesa. Ok. Agora, se você está andando na rua aleatoriamente e aparece um cachorro sem dono, sem a pessoa mandar o cachorro te atacar nem nada, e o cachorro vem para cima de você e você atira nele,
Sua excludente de licitude é estado de necessidade. Não confunda pegadinhas, cai em prova e alguns alunos acabam caindo por conta de bobeira. Perfeito. Aí a gente começou também na aula passada a tratar das classificações das infrações penais. A teoria bipartida é aquela teoria que vai dizer que infração penal é um gênero. A infração penal é um gênero e que dela deriva o quê? Crimes e contravenções. Perfeito. Qual que é a diferença entre crimes e contravenções? Lá em crime, vai ser basicamente depender da pena. Lá em crime, a gente vai ter combinado pena de reclusão, detenção e o quê? Detenção e multa. Perfeito. E lá em contravenções penais, qual que é a diferença? Nas contravenções penais também é previsto a pena de multa, só que lá a pena de prisão lá é diferente, ela não é nem reclusão e nem detenção. Lá é prevista a pena de prisão simples, é esse o nome, prisão simples. O Código Penal define que prisão simples vai estar previsto, a regra é detenção ou reclusão. Quando for prisão simples, que estão previstos normalmente na lei de contravenções penais, são penas que vão de até 5 anos. Mas se for a gente tiver no Código Penal, ele falar o crime de detenção de 3 meses a 1 ano, é crime de detenção, tá? Não é prisão simples. Quando for prisão simples, o Código Penal vai deixar expressamente previsto. E os crimes de prisão simples, o legislador ele não pode colocar uma pena maior do que 5 anos. Então a máxima, 5 anos. Perfeito. Então agora a gente já sabe a diferença entre crimes e contravenções. A única coisa em comum é a pena de multa. Perfeito. Vamos só fazer uma ressalva bem aqui em reclusão e detenção. Isso aí normalmente vocês veem lá mais na lei de execução penal, mas só para vocês saberem. A reclusão, a diferença entre ela e a detenção é simplesmente isso aqui, ó. No crime de reclusão, você pode, não deve, viu? É pode iniciar a pena em regime fechado. Pronto. É pode, viu? Não é deve. E no de detenção? Não. Detenção você não pode iniciar em regime fechado. Você vai iniciar em regime aberto ou semiaberto. Perfeito? Então vamos lembrar novamente. Infração penal é um gênero, crime e contravenções são derivados dele, são espécies. Por isso, se são dois, o nome da teoria bipartida. É até um pouquinho lógico. Perfeito? Sujeitos do crime. Quando a gente vai lá em sujeitos do crime, a gente tem o sujeito passivo e o sujeito ativo. Quem que vai ser o sujeito ativo? A pessoa que comete o crime. Então, perfeito. Não confunda lá em direito processual penal, que vai ser justamente ao contrário. Lá, a pessoa que cometeu o crime está sendo processada é o sujeito passivo. Mas aqui no direito penal, a pessoa que cometeu o crime, ela é o sujeito ativo. A única ressalvazinha que eu acho que pode cair em questões de prova, umas pegadinhas que de vez em quando tem perguntando o seguinte: o Estado ele pode ser sujeito passivo nos crimes? Pode. Ele pode ser tanto sujeito passivo direto como indireto. Quando é que vai ser o direto? Ora, quando for crimes contra o patrimônio público. Isso é crimes contra a administração pública em geral. Mas também o Estado eita, letra feia. Direto. Mas também o Estado, em algumas situações, ele vai ser sujeito passivo indireto. Ora, eu vou colocar no crime de homicídio. Ah, professor, mas quem morreu foi outra pessoa. Sim, ele é o sujeito passivo direto. O Estado, ele é o sujeito passivo indireto, porque o Estado tinha a obrigação de garantir a vida daquela pessoa. Então, o Estado sempre vai ser sujeito passivo indireto. Em algumas situações, nos crimes contra a administração pública, se a gente vai ver lá na frente, ele vai ser sujeito passivo direto também. Sujeito ativo é a pessoa que praticou o crime. Uma outra ressalva também. Empresa pública, pessoa jurídica, vou colocar como pessoa jurídica. Pessoa jurídica
pode ser sujeita de crimes, sujeito passivo no caso, sujeito passivo, ela vai receber o crime no caso, ela vai ser vítima. Ela pode ser vítima? Pode. É que é exemplo de crime de difamação. A pessoa pega e começa a difamar o nome da empresa. Então ela pode ser sim vítima, ela pode ser sujeito passivo. E ela pode ser sujeito ativo. Em qual situação específica? Para ela ser sujeito ativo, é apenas uma situação específica. Crimes ambientais, exatamente. Perfeito. Vocês concordam comigo que atrás de toda empresa tem uma pessoa, não tem? A pessoa jurídica, ela não se toma conta por si só. Existe uma pessoa ali, um gerente, um administrador, que vai tomar a decisão, que vai fazer com que ela pratique esse crime de crimes ambientais. Ok. Essa pessoa, vou botar aqui esse administrador, ele também responderá pelo crime ambiental? Aliás, vou reformular a pergunta. Ele pode responder pelo crime ambiental? Pode. Ele pode também. Aí a outra pergunta, ele deve? O que eu quero dizer com isso? Para eu poder condenar a pessoa jurídica por um crime ambiental, necessariamente eu preciso condenar também o administrador? Não. O STJ entendeu que não. O STJ entendeu que é o seguinte: às vezes você pode processar a empresa, a pessoa jurídica, e condená-la pelo crime ambiental, mas não necessariamente você precisa condenar o administrador para aquele mesmo crime. Então, às vezes, a pessoa física pode sair ilesa daquela ação, daquela conduta, daquela decisão que ele tomou diante da empresa, e a empresa pode ser punida, obviamente com pena de multa, né? Não tem como aplicar pena de detenção numa empresa jurídica. Perfeito? Então, sujeitos do crime é o sujeito ativo, sujeito passivo. Sujeito ativo, quem comete o crime, quem faz a ação ou a omissão do fato tido como crime. Sujeito passivo é a vítima. Pode ser, por exemplo, o Estado, pode ser uma pessoa jurídica, pode ser uma pessoa física. A gente viu que o Estado sempre vai ser indireto. Em algumas situações o Estado vai ser direto. E uma pessoa jurídica, ela pode ser também sujeito ativo e passivo dentro dos crimes. O passivo são de diversos crimes em que ela pode ser vítima, e no caso de sujeito ativo vai ser somente nos crimes ambientais. E não necessariamente o administrador tem que ser também punido. Perfeito? Objeto do crime é basicamente o objeto material. Professor, necessariamente precisa ser um objeto físico? Não, pode ser também objetos intangíveis. Exemplo, crime contra a honra. A honra não é um objeto físico que você pode pegar, é um objeto intangível. Mas é basicamente aquilo que o crime atinge, aonde a lesão atinge. E o intercrimes, na última aula também a gente fez até uma linhazinha do tempo aqui, em que a gente analisa a cogitação, a preparação, a execução e aqui na frente a gente tem exaurimento. Lembrando, a cogitação não é punível. O que é cogitar? É pensar. Ninguém pode ser punido, né? Se fosse por isso, todo mundo estava preso. Todo mundo já pensou em matar o corno que virou sem dar certo. Beleza. Preparação pode ser punido? Não necessariamente. Só quando a preparação por si só é uma conduta criminosa. Exemplo, a pessoa ela quer matar alguém, ela quer cometer o crime de homicídio. Ora, ela pensou, ela cogitou, ela foi e comprou uma arma ilegal, uma arma raspada, por exemplo. Ela comprou uma arma ilegal. Quando ela comprou essa arma ilegal, ela está o quê? Se preparando. A preparação para o crime de homicídio, ela não é punível no crime de homicídio. Mas quando a preparação, aquele ato, por si só é punível, eu posso ser punido. Nesse exemplo, eu vou ser punido pelo quê? Posse ilegal de arma de fogo. Se tiver com a numeração raspada, vai ser por uso restrito ainda. Perfeito? Então, cogitação nunca é punível. Preparação só é punível quando a preparação por si só já é um crime. E aqui a gente tem a execução. Perfeito. Professor, no caso da execução, aqui você vai consumar, obviamente, se você executou, você vai consumar o crime, às vezes vai ficar tentado. O que seria esse exaurimento? Esse exaurimento ele é simplesmente uma consequência possível desse crime.
ele para nós não vai influenciar na consumação, ele consuma aqui. Esse exaurimento aqui, ele só vai influenciar lá para o juiz quando for aplicar a pena na terceira fase, perfeito? Vou dar um exemplo, o crime de concussão. Concussão é o quê? É exigir para si uma vantagem devida ao seu cargo. Exemplo, um agente público vai lá e exige um dinheiro para que ele deixe de atuar aquele lá, de aplicar uma multa ou algo assim do tipo. Ok. A partir do momento que ele exigiu o dinheiro, ele executou. A partir que ele executou, como é um crime formal, aquele crime ele já se consumou. Exigiu o dinheiro, se consumou. A pessoa é necessário entregar o dinheiro para ele para poder consumar o crime? Não. A partir do momento que ele exigiu o dinheiro, já consumou o crime. É crime de mera conduta. Corrupção passiva também. Qual que é a diferença entre corrupção passiva e ativa? Exatamente. Simplesmente o verbo. A corrupção passiva você vai solicitar. A concussão você exige. Mas isso a gente vai ver lá em crimes contra a administração pública. Aí, perfeito. Depois que o crime se consumou, lá na frente o cara foi e deu dinheiro. Ou seja, deu dinheiro para a gente que exigiu aquele dinheiro. Esse ato de dar o dinheiro é mero exaurimento do crime. Isso aqui não importa para a nossa consumação. Isso aqui, dentro do processo penal, só vai importar lá para o juiz na terceira fase, na hora dele aplicar a pena. Ele vai aumentar a pena por conta desse exaurimento. Ok? Perfeito. Vimos aqui agora já a nossa classificação das infrações penais. Senhores, essa primeira parte eu falei um pouquinho mais rápido, porque a gente já tinha tido a aula, alguns senhores estavam presentes, então foi só um resumo do que a gente viu na última aula. A gente vai entrar agora em pequenas classificações que é importante sabermos, porque às vezes lá na frente tem uma questão boba que você sabe a resposta, mas às vezes por um conceito de alguma dessas classificações que a gente vê aqui, você acaba ficando na dúvida e erra a questão por bobeira. Exemplo, confundir crimes plurissubjetivo com plurissubsistente. Acontece, parecido, eu mesmo já errei. Confundir crime de mão própria com crime próprio, crime bipróprio, e aí por diante. Vamos começar. Crime comum. O que seria o crime comum? Simplesmente a definição daquilo que está de acordo com a lei. Exemplo, artigo 121, matar alguém. Lá, o código ele não especifica que aquela pessoa precisa ter uma atribuição, que aquela pessoa precisa ter uma condição. O código não especifica nada. Qualquer pessoa pode ser sujeito ativo do crime, artigo 121. Então, esse seria o crime comum. Vamos dizer que o crime comum ele é simplesmente a regra. Perfeito. Já temos definido. Nosso crime comum é a regra. Ok. O que seria o crime próprio? O crime próprio, ele já exige uma condição específica do agente. O que seria essa condição específica do agente? Exemplo, ser funcionário público, policial militar. No caso, vou pegar lá o artigo 312, Código Penal, crimes contra a administração pública praticado por funcionário público. Ora, o crime de peculato, ele exige uma condição especial daquele agente. Qual que é a condição especial do agente? Nesse caso aqui, é ser agente público. Professor, será somente nesses casos de agente público? Não, existem diversas outras modalidades. Eu vou dar o exemplo, o crime de infanticídio. O crime de infanticídio, na verdade, ele vai ser um crime bipróprio, porque além da pessoa, o sujeito ativo, ter que ser a mãe, o sujeito passivo tem que ser o filho dela. Então, bem aqui em crime próprio, bipróprio no caso, é uma condição específica do sujeito ativo e do sujeito passivo. Ora, vimos aqui que no caso de crime próprio, é apenas do sujeito ativo. Aquela pessoa que cometeu o crime, ela tem que ter algum tipo de condição específica. Omissão compulsória. A omissão compulsória, ela é um crime previsto para médicos e alguns outros profissionais da saúde que deixam de comunicar às autoridades competentes em caso de algumas situações. Exemplo, crime de aborto.
Se bem que hoje em dia tem uma jurisprudência já também falando que ele não vai cometer esse crime nesse caso. Eu vou botar aqui crime de violência doméstica. Chega lá uma mulher com indício de violência doméstica, o médico ele é obrigado a informar as autoridades. Se ele deixar de informar, ele vai estar cometendo um crime de omissão compulsória. É qualquer pessoa que comete isso, o recepcionista, por exemplo, lá do hospital lá, se ele fizer isso, ele deixar de cometer, de comunicar, ele vai cometer esse crime de omissão compulsória? Não. Porque esse crime, ele exige uma condição especial da pessoa. Ele tem que ser aquele médico ou então alguns outros profissionais da saúde que estão lá elencados. Então, se for, por exemplo, o recepcionista do hospital, se for o guarda lá do hospital, ele não tem como cometer esse crime. Ele não tem como ser sujeito ativo desse crime, porque é um crime próprio. Perfeito. Professor, eu já vi algumas definições, inclusive não coloquei aqui, que é o chamado de crime impróprio. Eu vou puxar bem para cá. Crime impróprio. É bom que eu já faço uma ressalva aqui para vocês. O que seria esse crime impróprio? O crime impróprio é aquele em que tanto uma pessoa comum quanto o agente podem cometer aquele fato, só que eles vão ser tratados de maneiras diferentes. Ponto, vamos lá. Se uma pessoa comum aqui, ó, sujeito ativo, comum, ele subtrai para si ou para outrem objeto alheio móvel, no caso, crime de furto. Se essa pessoa comete esse ato, ela comete o crime de furto. Eu vou colocar que esse furto ele foi praticado dentro das dependências de um hospital público, em que os bens lá são públicos. Se ela furtar tal, ela vai responder pelo crime de furto. Mas vamos supor que quem furtou esse bem público de dentro do hospital, vamos supor que esse sujeito ativo é um agente público, é um servidor público. Nesse caso, qual que é o crime que ele cometeu aqui? Ele vai cometer o crime de peculato. Vocês não precisam se assustar em relação a saber quais crimes são agora ou não, só para a gente poder ter uma noção aqui, tá bom? Nesse caso aqui, ele responde pelo crime de peculato. Ora, veja que a conduta foi a mesma, subtrair um bem móvel que seja público, no caso foi dentro do hospital, aquele bem era público, podia ser um notebook, por exemplo. Se foi uma pessoa comum, uma paciente entrou, viu o notebook vacilando, catou aquele notebook para ele, responde aqui, ó, furto. Se foi um agente público, às vezes o recepcionista estava precisando de um notebook fazia tempo, já viu aquele vacilando no hospital e resolveu ele responde pelo crime de peculato. Então, quando esse fato pode ser tanto uma pessoa comum quanto uma pessoa com condições especiais, ele é chamado de crime impróprio. Professor, e o crime próprio? Ele vai ser uma conduta em que somente o agente público pode cometer. Exemplo, policial militar que comete crime de abandono de posto. Se você estiver no seu emprego privado, obviamente, trabalhando, e você falar assim, eu não quero mais hoje, largar suas coisas e ir embora, você responde algum crime? Não. Você é uma pessoa comum. Agora, se for um policial militar, eu vou botar aqui em geral, se for um militar, e ele tiver no emprego dele, ficar meio puto lá e falar assim, não quero mais, jogar a farda dele no chão e sair, ele responde por abandono de posto de serviço. Então, veja, é a mesma conduta, abandonar o serviço. Para um é crime, para o outro não. Por isso que ele é chamado de próprio, ele só se aplica para aquelas pessoas específicas. E quando é impróprio, porque aquela conduta ela pode ser tanto praticada por uma pessoa comum, quanto com uma pessoa com condições especiais. A diferença é que o Código Penal trata cada um com um artigo diferente. Voltando, crime bipróprio é que tanto o sujeito ativo quanto o sujeito passivo necessitam de condições específicas. Exemplo desse, o maior de todos, crime de infanticídio. Quem que pode ser o sujeito ativo? É a mãe. Não pode ser o pai, não pode ser uma avó, um sobrinho, um tio, não. É a mãe de quem? Da vítima. Ora, se é a mãe da vítima, a vítima tem que ser quem? O filho. Então, por isso que é um crime bipróprio. O infanticídio é o quê? A mãe que mataram o filho no estado puerperal. Se porventura a mãe acabou de ter o filho, está no estado puerperal, tiver uma outra criança também recém-nascida chorando ao lado, e ela ficar, der um ataque nela e acabar cometendo um crime, matando essa criança ao lado, ela não responde por infanticídio.
O infanticídio deixa bem claro, é a mãe matar o seu próprio filho em estado puerperal. Perfeito? Crime de mão própria. Ora, o crime de mão própria é que somente aquela pessoa pode cometer o crime. Não tem como outra pessoa cometer aquele crime. Vou dar um exemplo. Crime de falso testemunho. Vamos supor que eu sou testemunha em um processo e na hora de depor lá para o juiz, eu minta. Tem como outra pessoa mentir para mim? Não, é só eu que posso prestar meu testemunho. Não tem como eu passar uma procuração e falar assim, não, o João vai lá depor no meu lugar. Não existe isso. É somente eu que posso praticar. Então, eu não sei se a gente vai ver aqui agorinha, mas lá em concurso de pessoas existem alguns tópicos. Alguns deles são chamados de, por exemplo, coautoria. O outro, partícipe. Eu só quero falar isso aqui para vocês porque o crime de mão própria não admite coautoria. Não tem como eu estar prestando testemunho falso com outra pessoa aqui do meu lado, praticamente praticando crime junto comigo. Não tem como isso. É um crime de mão própria, somente eu posso participar. É igual o crime, artigo 124, que é o crime de aborto. É a mulher praticar o aborto em si mesma. Ela tem que praticar o aborto em si mesma. Não tem como, então, outra pessoa praticar. Ah, professor, mas se outra pessoa praticar? Ele vai responder ou pelo artigo 125 ou pelo 126. Vai depender se foi com ou sem consentimento. Entendeu? Então, o crime 124 é a própria mulher praticar aborto em si mesma. Não tem como outra pessoa fazer isso e responder pelo artigo 124. Se outra pessoa fizer isso, ele responde por outro crime. Mas não é pelo artigo 124. Logo, é um crime de mão própria. Admite coautoria. Tem como um homem estar lá também grávido junto comigo, lá a gente fazer o ato junto? Não tem como. Não imagine que coisas loucas, não. Mas admite o quê? Partícipe. O partícipe, igual eu falei, isso aqui não é da nossa aula agora, mas já que a gente está aqui, a gente faz a ressalva. É aquela pessoa que vai prestar um auxílio, uma ajuda, vai instigar. Pronto. Nesse caso, se for o mandante, a gente tem um coautor imediato. Desculpa, mediato. É aquela pessoa que está distante. A gente vai ver melhor sobre isso aí lá em concurso de pessoas. Esse partícipe aqui é aquela pessoa que apenas auxilia. Ela não é mandante do crime, tá bom? Ela apenas auxilia. Exemplo, crime de aborto. A mulher, ela quer praticar o crime de aborto, ela chega no namorado dela, possivelmente pai da criança, e fala, eu quero praticar o crime de aborto. Ok. E ele pega e fala, ok, vou comprar o remédio para você. E foi lá e comprou o remédio para ela. Ele é coautor? Ele praticou algum ato de ele fazer o aborto? Não, não tem como, é um crime de mão própria. Não admite coautoria. Mas ele foi o quê? Partícipe. Porque ele foi lá e auxiliou comprando o remédio. Pronto. É só para vocês entenderem disso. Crime de mão própria não admite coautoria. Admite somente o quê? Partícipe. Feito isso, a gente começa essas classificações aqui. Crime monossubjetivo e plurissubjetivo. Qual que é a diferença entre elas? Simplesmente o concurso de pessoas. O concurso de pessoas, gente, é quando duas ou mais pessoas praticam o mesmo crime, tá bom? Aqui em monossubjetivo, o concurso de pessoas, ele é eventual. No crime plurissubjetivo, o concurso ele é necessário. Vamos para um exemplo. Concurso eventual, artigo 121, matar alguém. Eu posso matar essa pessoa sozinho, ou eu posso matar ela com outras pessoas, com autoria. Duas ou mais pessoas vão responder por aquele mesmo crime. Tranquilo, necessário. Por isso que o concurso ele é eventual. Gravem essa segunda partezinha aqui, é subjetivo. Quando eu estou falando dessa parte subjetivo, eu estou falando de pessoas, tá? Então, quando mono, uma, subjetivo, pessoa. Pluri, obviamente mais de dois, subjetivo, pessoa. Eu estou dizendo isso porque aqui na frente ó, é subsistente. Não confunda, é muito comum a pessoa confundir isso aqui em prova, acabar confundindo os conceitos. E os elaboradores da prova eles fazem isso de pirraça. Então, beleza. Qual que é a única diferença? No crime monossubjetivo, o concurso ele será eventual, ele é possível, mas ele não é necessário. Ele vai ser necessário quando? Em um crime plurissubjetivo.
Vamos por um exemplo? Associação criminosa. Associar-se 3 ou mais pessoas para fins de praticar crimes, etc. Ora, se associar-se 3 ou mais pessoas, não tem como eu praticar esse crime sozinho. Não tem como. Só preciso de 3 ou mais pessoas. Ou seja, necessariamente vai ser o quê? Concurso de pessoas. Necessariamente. Crime de rixa. Crime de rixa é quando o quê? Várias pessoas brigam. Não tem como eu sozinho ficar brigando aqui sozinho e responder pelo crime de rixa. Não, eu preciso de no mínimo 2 pessoas ou mais para responder pelo crime de rixa. Ou seja, são crimes plurissubjetivos, pois o concurso de pessoas ele é necessário. E o monossubjetivo, o concurso de pessoas ele é eventual. Professor, tem alguma classificação para algum tipo de crime que não admite nenhum tipo de concurso de pessoas? Nunca vi. Justamente porque quando trazem algum crime e que falam que talvez ele não vai admitir nem coautoria nem partícipe, já que jurisprudência, doutrina, o Código Penal não fala nada sobre isso. Então não existe nenhuma classificação para algum tipo de crime que não admite nem coautoria nem participação. Não existe isso. Um dos exemplos é o crime de mão própria, mas ele admite participação. Participação também é uma forma de concurso de pessoas. Aqui em crimes monossubsistentes. Os crimes monossubsistentes é simplesmente aqueles em que tem mais de uma ação. Como é que eu posso colocar aqui? Crimes em que tem mais de uma ação. Eles podem ser divididos. Mais de uma ação. É o crime em que eu posso fracionar. É aquele crime que eu começo a minha execução ela não é imediata, eu posso estar fracionando ela. Exemplo, crime novamente de homicídio. Crime de homicídio que é o que eu vou mais falar a noite todinha. Eu posso começar a fracionar aquele crime. Eu não a sua consumação não vai ser ela não vai ser ali de imediato. Eu posso fracionar as minhas condutas. Eu posso começar atirando na pessoa, eu posso terminar, por exemplo, enforcando. Posso fazer isso? Posso sim. E no caso de crimes plurissubsistentes, no caso de crime, desculpa, eu confundi bem aqui. Pluri, mais de uma ação. Mono, apenas uma ação. Um exemplo de crime de apenas uma ação são os crimes de mera conduta. Exemplo, invasão de domicílio. A invasão de domicílio, o simples fato de eu adentrar na casa da pessoa, eu já cometi o crime, eu não consigo fracionar aquele ato. Então, esse crime ele vai ser classificado como monossubsistente. E em crimes em que, que eu posso estar fracionando, não necessariamente, mas eu posso estar fracionando, eles são classificados como mais de uma ação, são os plurissubsistentes. Perfeito? Se os senhores tiverem dúvida, pode perguntar. Eu falo um pouquinho rápido, etc., porque a gente está um pouquinho em cima. Não? Uma pessoa, mas não necessariamente uma pessoa, pode ser 2. Não, uma pessoa, mas ele pode ser 2. Já no plurissubjetivo, ele deve ser mais de 2. É basicamente essa a diferença. Exato. Aqui no plurissubjetivo, ele é necessário o concurso de pessoas. Já no mono, não, é eventual. Exemplo, crime de homicídio. Eu posso praticar o crime de homicídio sozinho ou com outras 2 ou 3 pessoas. Já no crime plurissubjetivo, eu necessariamente preciso de mais de 2 pessoas. Aí tem uns crimes específicos em relação a isso. Por que é importante saber disso aqui? A questão ela vai trazer o seguinte, que o crime de rixa ele é considerado um crime plurissubjetivo. O cara, porra, bicho, eu estudei pra caralho, decorei o Código Penal quase todo, decorei várias penas, mas não me lembro qual que é o conceito de plurissubjetivo. E a resposta está correta. Ou então ele faz melhor. Ele traz que o crime de... Ele traz o conceito e mistura o conceito de plurissubjetivo com plurissubsistente, que também é possível a pessoa acabar confundindo. Vamos agora analisar os conceitos de crime formal, material e de mera conduta. O crime de mera conduta, basicamente, só tem um que sempre cai em prova. Crime de invasão de domicílio. É um crime simplesmente da mera conduta. Só preciso praticar aquela conduta e acabou. Já consumei o crime.
Precisa ter um resultado naturalístico? Não, não precisa ter um resultado naturalístico. Professor, mas eu vi lá que o senhor falou na tipicidade que o crime é necessário ter um resultado. Mas nesse caso aqui, ele não é um resultado naturalístico. Ele é o resultado de alcançar aquela finalidade que está prevista na lei. Ou seja, cometeu aquele crime previsto na lei. Crime material. Esse aqui sim. É necessário alcançar um resultado naturalístico. De forma resumida, é você lesionar algo tangível no mundo real. Exemplo, crime de lesão corporal. Eu estou literalmente batendo numa pessoa que existe, está ali. Eu posso pegar, posso palpar, ela é tangível. Então esse é um resultado naturalístico e ele é considerado um crime material. E o crime formal? Ora, o crime formal, ele não necessita de um resultado naturalístico. Não precisa de uma transformação no mundo real, de um resultado naturalístico. Exemplo, crime de corrupção passiva. A partir do momento em que eu solicitei a vantagem devida, eu cometi um crime. Aquele crime, ele não necessariamente eu preciso receber o dinheiro, ou seja, não precisa ter um resultado naturalístico. O simples fato de eu solicitar o dinheiro é um crime formal, já consumou. Um outro crime também que muitas vezes o pessoal acaba colocando em prova, e o pessoal fica na dúvida, chama-se de extorsão mediante sequestro. O que é extorsão? É você exigir, mediante certa violência ali, ameaça, vou colocar aqui, vantagem devida. Ora, você precisa receber o dinheiro desse sequestro? Não. Você precisa, de alguma maneira, receber alguma vantagem devida sobre essa extorsão? Não. Só o fato de você praticar a extorsão, que é exigir ali sobre violência, ele é um crime formal. Você já praticou aquele crime. Tá. E vamos então para exemplos de crimes materiais. Crime material, exemplo, roubo, o furto, lesão corporal. Eu preciso fazer um resultado naturalístico de modo no mundo real, vamos dizer, algo tangível. Eu preciso conseguir pegar algo ali e modificar aquela coisa. Exemplo, a posse de um bem. A partir do momento que eu peguei um telefone e trouxe ele para mim, teve um quê? Um resultado naturalístico. Eu mudei alguma coisa ali e é algo tangível. Mas se eu cometo, por exemplo, crime de calúnia, simplesmente imputa a pessoa que ela não cometeu. Eu não teve um resultado naturalístico no mundo, algo palpável, algo tangível. Sim, então ele é considerado um crime formal. Decore esse conceito, que às vezes só de você saber que é algo tangível e intangível, você consegue elucidar a questão. Ela vai estar basicamente trazendo um crime ali e vai estar lhe perguntando se esse crime ele é formal ou se ele é crime material. Ou então às vezes de mera conduta. Se for de mera conduta, provavelmente invasão de domicílio. Acho que é um dos pouquíssimos crimes que tem de mera conduta. Perfeito. Sabendo disso, vamos agora tratar das classificações de crime simples, qualificado, privilegiado e aumento de pena. Esse aumento de pena também algumas pessoas chamam de majoração. Tá. Crime simples é aquele previsto no caput do artigo. O caput é tipo o título do artigo ali. Eu vou dar um exemplo. É crime de furto. Subtrair para si ou para outro objeto alheio móvel. Móvel. Qual que é a pena dele? Lá no caput, artigo 155. Pena de 1 a 4 anos. Esse aqui é o crime simples. Subtrair para si ou para outrem, objeto alheio móvel. Quando você começa a andar lá nos parágrafos lá, a exemplo do parágrafo 2º, ele vai ter um negocinho que vai falar o seguinte: se o crime ele foi cometido mediante, por exemplo, escalada, essa pena ela vai mudar, ela vai ser de exato. Quando, isso aqui é o artigo em si, começa lá, artigo 155, a gente chama isso de caput, que é o primeiro, é o título do artigo ali, é o título do crime. Quando a gente trata isso, a gente está tratando do crime em sua modalidade simples. Aí, beleza, ele prevê a conduta, prevê a pena inicial e deu um ok. Aí o legislador, ele começa a inventar as coisas, e lá embaixo ele começa a botar diversos parágrafos.
incisos e aí por diante. Exemplo, crime do artigo 155, parágrafo 2º, ele diz que é o seguinte: se o furto foi cometido mediante escalar a destreza, mediante fraude, entre outras, chave falsa, entre outros, esse crime ele terá uma pena maior, uma pena de 2 a 8 anos. Mas vejam, eu estou dentro do mesmo artigo, porém com uma pena maior. Quando eu tiver essa previsão dentro do mesmo artigo com a pena maior, será chamado de crime em sua forma qualificada. Tranquilo, né? Quando é que vai ser? E se fosse ao contrário? Eu vou colocar aqui o artigo do 121. Eu não vou me lembrar o parágrafo de cor, mas lá embaixo ele diz que o seguinte, ó, o artigo 121, a pena lá do crime de homicídio vai de 6 a 20 anos, perfeito. Mas lá embaixo ele fala que o seguinte: se foi na modalidade culposa, esse crime ele será uma pena de 1 a 3 anos. Ou então, se foi mediante provocação injusta, domínio da raiva ou outras situações, esse crime será uma pena menor. Ora, se é menor, ele é considerado como crime privilegiado. Ok. Se aumentou, qualificou. Se diminuiu, privilegiou o agente ali, né? Perfeito. E aumento de pena? Ora, o aumento de pena vai ser quando ele der esse aumento em forma de fração. Vou dar um exemplo. Novamente, crime de furto. Parágrafo 1º, ele fala aqui o seguinte: o crime de furto, ele sofrerá um aumento de pena. Quando eu fizer esse tracinho aqui, é um aumento, viu, gente? Ele sofrerá um aumento de pena de 1/3 se o furto foi cometido onde? Ou quando? Período noturno. Ora, vejamos que é o seguinte então, ó. Qual que é a diferença daqui para essa qualificadora? Esse aumento de pena aqui, ela vai ser em cima da pena que foi prevista lá inicialmente. Dependendo da situação, pode ser um aumento de pena em cima da qualificada, tá bom? Mas nesse caso aqui inicial, é o aumento de pena em cima da original. Vamos trabalhar direitinho, ó. A pessoa foi lá e furtou e foi mediante escalada. Ela vai cometer um crime que a pena dele é de 2 a 8 anos. Mas vamos supor que não foi mediante escalada. Foi um furto comum, um furto simples, só que foi no período noturno. Então ela vai sofrer um aumento de pena. Ela vai sofrer esse aumento de pena de 1/3 em cima da pena que ela pegar aqui. Vou dar um exemplo. O juiz, após a análise na primeira e na segunda fase do julgamento, ele chegou a uma pena de 3 anos. E aí vai ter que aplicar essa qualificadora porque o furto foi cometido no período noturno. Essa qualificadora ela aumenta a pena de 1/3. Logo você vai aumentar 1/3 em cima de 3. 1/3 de 3, obviamente, 1 ano. Você vai ter uma pena de 4 anos. Entenderam a diferença entre aumento de pena e crime qualificado? É importante a gente saber disso aqui. Muito importante mesmo. E às vezes a gente acaba confundindo. E quando é que começa a ficar a brincadeira bacana? Começa porque é o seguinte: o legislador, não sei o que às vezes tem na cabeça dele, ele não segue uma ordem para poder aumentar ou diminuir para saber quando vai colocar aumento de pena ou vai qualificar o crime. Vou dar um exemplo. Quando você pega o crime de furto e você coloca, por exemplo, furto mediante a utilização de explosivos. Aliás, furtar explosivo, vou colocar aqui. A pessoa foi lá, entrou no depósito e furtou explosivos. Quando essa pessoa ela comete esse furto, ela vai cometer um furto qualificado. Tranquilo, né? Qualificou o crime, vai ser uma pena maior. E se for roubo? For roubo da mesma situação, só que roubo. Roubo de explosivos. Vai ser qualificador ou vai ser aumento de pena? Vai ser aumento de pena. Professor, mas é tão parecido? Mas os legisladores que ele gosta de brincar, ele fica fazendo alguma coisa diferente, ele fala assim, não, nessa aqui eu vou colocar um aumento de pena, nessa aqui eu vou colocar uma qualificadora. Porque dava para ele seguir uma linha de raciocínio, mas não existe isso. Infelizmente, eu já tentei caçar algum jeito ali no Código Penal para poder ter algum tipo de macete para poder saber, mas não existe. Em alguns crimes, quando a gente estiver lá na parte especial, a gente vai ver que, por exemplo, quando é cometido contra pessoa maior de 60 anos, em alguns casos vai ser aumento de pena, em outros casos vai ser uma qualificadora.
Então, isso é muito subjetivo, realmente é decorar. A gente tem que ler, fazer questão e decorar até dizer chega. Já tentei caçar uma lógica mínima ali, mas não tem. Então, o legislador, ora ele opta por fazer uma qualificadora, ora ele opta por poder fazer um aumento de pena. E quando que isso nos prejudica? Vai vir a questão, vai falar a situação, exemplo, crime de feminicídio praticado na frente do filho. Aí você se lembra que essa situação, ela agrava a pena, só que você não vai se lembrar se ela qualifica ou se é um aumento de pena. E a questão está falando o seguinte, que é um aumento de pena, você vai ficar naquela dúvida, caralho, eu sei que é pior, mas não me lembro se realmente é uma qualificadora, se é uma pena maior, ou se simplesmente aumenta a pena. E infelizmente a gente tem que decorar isso aí tudo. Perfeito? Pronto. Já sabemos a diferença entre crime simples, qualificado, privilegiado, a pena diminui, e aumento de pena vai estar previsto lá em fração. Crime instantâneo é aquele que a sua consumação ali de imediato, crime de homicídio novamente, não tem muito segredo em relação a isso. Já é só saber diferenciar, na verdade, de crime permanente. O que é o crime permanente? O seu resultado, ele patrai, esqueci como é que dá o nome. Ele permanece no decorrer daquela ocorrência. Exemplo, o crime de sequestro. Você sequestrou a pessoa. A partir daquele momento ali, você está fazendo a execução. Enquanto você estiver em posse daquela pessoa ali com sequestrado, você está cometendo um crime. Esse crime ele pode demorar aí uma semana, um mês, 6 meses. Ele é um crime permanente. Enquanto você estiver praticando aquele crime, você pode ser preso em flagrante. Outro crime permanente, crime de receptação. Muita gente não sabe. O crime de receptação é o quê? Você pega um produto furtado ali, produto de um crime ali, roubado às vezes, e você fica em posse dele. Se eu estiver bem aqui com o telefone roubado e a polícia chegar aqui e me prender em flagrante, pode? Não é somente que eu recebo o crime? Pode. Enquanto eu estiver de posse desse produto roubado, eu estarei cometendo um crime de receptação. Não é só no momento em que eu pego e literalmente recebo o produto roubado. Não. O outro exemplo também, que inclusive a gente não entende algumas coisas do STF, é o crime de tráfico de drogas. Enquanto a pessoa estiver de posse daquela droga para poder traficar, seja em depósito, em comércio, qualquer tipo de coisa do seguinte, ela está cometendo um crime de tráfico de drogas. Aí lá na frente a gente vai ver as situações de flagrante, e a gente vai ver que o crime permanente ele admite flagrante a toda hora. Só que aí veio o STF depois, entendeu que se você arrebentar uma porta de uma casa lá, mandar todo mundo deitar no chão e prender a droga que estava lá em posse, não é flagrante. Não entendo essa linha de raciocínio deles, inventam uma coisa a cada dia. Mas enfim, crime permanente é aquele em que sua consumação ela se procrai, acho que é essa a palavra, no tempo. Exemplo, crime de sequestro, crime de receptação, dentre outros. Perfeito? Crime militar próprio, a gente viu aqueles exemplozinhos, são os crimes próprios, porém previstos lá no CPM. Eu acho que não cai para vocês não, né? O Código Penal Militar? Não, né? Que bom. Crime militar impróprio é aquele exemplo também que eu dei em relação a que a pessoa pode praticar o crime, tanto a pessoa comum contra a pessoa, no caso, agente público. Crime funcional são os previstos lá nos crimes contra a administração pública. Novamente, o crime que pode ser praticado somente pelo agente público, como aqueles que podem ser praticados pelo agente público e por pessoa comum. Finalizamos. Tem mais uma situaçãozinha aqui. Ixi, tem mais uns 4 ali. Perfeito. Senhores, vamos entrar nos crimes omissivos e comissivos. Às vezes que também confunde muita gente. Primeira coisa que vocês têm que lembrar. O crime omissivo, ele pode ser próprio ou impróprio. Quando que esse crime omissivo, ele vai ser considerado próprio? Se ele é próprio, ele está previsto exatamente daquela forma na lei. Exemplo, omissão de socorro. Ele é um crime próprio. Está previsto na lei já a descrição perfeita. A pessoa omitisse de prestar o socorro quando deveria e poderia fazer. É um crime próprio. Está perfeitamente descrito na lei que ele vai responder por omissão de socorro. Então, é um crime omissivo próprio. E quando que vai ser impróprio? Esse crime impróprio aqui, ele já vai depender da pessoa assumir uma posição de garante.
essa pessoa ela vai assumir uma posição de garante. Lá no crime próprio, somente certas pessoas podem receber. Desculpa. Lá no crime próprio, qualquer pessoa pode responder por ele se estiver naquela situação. No crime omissivo impróprio, ela já precisa de uma qualificação. Qual qualificação? Assumiu de alguma maneira a responsabilidade sobre aquele bem, aquela situação. Um exemplo que uma época comoveu bastante o Brasil foi de uma funcionária do lar que trabalhava e tinha uma criança que ficava junto com ela, né, dentro do apartamento. E dentro desse apartamento tinha a chefe dela lá, a patroa dela, e muitas vezes ficava com a criança. Ok. Ela não precisa assumir de forma expressa, mas quando você, por exemplo, sai e deixa uma criança de 5 anos aos cuidados de outra pessoa, você não precisa fazer um termo, assinar e falar assim, ó, tá sob esse cuidado. É algo tácito ali, é algo que você aceita de maneira eventual. Então, quando ela se evadiu do prédio, saiu do prédio, aquela criança ficou sob os cuidados da patroa, e aquela criança veio a morrer de forma acidental, seja pulando da janela, não me lembro bem como foi a situação, a patroa vai responder por crime de homicídio. Em qual modalidade? Pela modalidade de omissivo impróprio, pois ela assumiu a posição de garante. Professor, mas ela não falou que queria cuidar da criança, nem nada, ela até falou que não gostava de criança, sim, mas isso é algo tácito. E não, a lei ela não vai excusar-se de punir uma pessoa por conta de, por exemplo, a necessidade formal de estar assinando um documento ali, prevendo que a pessoa vai ser responsável por isso. Um outro exemplo, igual o colega falou do bombeiro. Se eu sou um bombeiro civil, eu estou no mar não, vou botar aquela cadeirinha da praia lá, salva-vidas. Eu vejo uma pessoa se afogando, eu tenho a obrigação de ir lá e salvar ela. Se eu não faço isso, se eu deixo ela morrer ali, no caso, afogada, eu respondo pelo crime de homicídio. Eu não vou responder por omissão de socorro. Omissão de socorro é uma situação diferente. É uma situação, por exemplo, quando eu causo um acidente e eu olho para a pessoa e vou embora sem prestar socorro. Isso é omissão de socorro. Agora, quando você deveria, de alguma maneira, agir para poder impedir aquele crime, você assumiu a posição de garante, você responde aquele crime que foi cometido. Eu vou dar um outro exemplo. Cara, aí já é um pouquinho complicado. Ó, pronto, não, na verdade é bem simples isso aí. A lei diz que é o seguinte, a pessoa podia, devia e podia. Se ela alegar que ela não podia naquele momento ali, porque ela estava sem colete, estava em situação de desvantagem assim do tipo, ela não se responsabiliza. É a mesma coisa do salva-vida. Se o salva-vida alegar que naquele momento ele viu que tinha um tubarão lá perto, que não tinha como ele fazer aquilo sem se colocar em risco, ele não responde. Pois é, mas isso aí vai depender lá do processo lá. Se ela conseguir alegar que, se o Estado, na hora de processar ela, conseguir comprovar que ela devia e podia, ela responde. Mas se de alguma maneira ela conseguir alegar que naquele momento, naquela circunstância, ela não podia agir, ela não responde, tá? Então a lei ela é bem clara em relação a isso, é devia e podia. Outro exemplo também muito comum é a mãe da filha que tem um esposo, que no caso é padrasto da criança, e descobre que ele está praticando o crime de estupro de vulnerável contra a criança. E ela se omite de fazer alguma coisa. Ela também responde pelo mesmo crime, estupro de vulnerável. Perceberam a diferença? Aqui no crime omissivo impróprio, não está lá na lei especificamente dizendo, ó, a pessoa que se omitir de falar, de comunicar às autoridades que o padrasto está estuprando a afilhada, vai responder por o crime. Não, a lei não fala isso. A lei fala estupro de vulnerável, o padrasto responde. A pessoa que devia e podia, naquela posição de garante, fazer alguma coisa e não fez, ela responde pelo mesmo crime. Ela responde através do crime omissivo impróprio. Agora, se for, por exemplo, aquele caso que eu falei do médico, que se omite em relação à comunicação compulsiva. Essa comunicação compulsiva, ela está expressamente prevista na lei. A lei fala certinho, ó, o médico ou o profissional da saúde que se omitir de comunicar a notificação obrigatória. Então a lei já prevê exatamente. Quando a lei prevê exatamente qual que é aquele crime omissivo, ele é um crime omissivo próprio.
Agora, se é uma situação aleatória, que não está prevista na lei, outro crime qualquer, e a pessoa assumiu uma posição de garante, ela responde pelo crime na modalidade de omissivo impróprio. Perfeito? Quando a gente fizer umas questõezinhas, a gente vai conseguir ver mais exemplos disso aqui, porque realmente às vezes bagunça um pouquinho a nossa cabeça. E o crime comissivo é a ação. Vou deixar para falar agora porque ele é o mais simples. É quando a pessoa comete o crime através de uma ação. Crime, esses dois aqui são espécies de quem? Conduta. Minha conduta pode ser uma ação ou uma omissão. Se for uma omissão, essa omissão ela pode ser própria ou imprópria. Quando ela é própria, ela é prevista expressamente na lei. Ela é expressa na lei. Quando ela é imprópria, é uma situação em que a pessoa assumiu a posição de garante. Perfeito? É o último, gente. Vamos lá. Vamos lá. Quando falamos em crime consumado, as questões que normalmente caem, que trazem essa definição de crime consumado, normalmente ela vai falar um negócio bem assim, ó. Considera-se consumado o crime quando nele se reúnem, exato, reúnem todos os elementos do caput do artigo, do fato típico, vou colocar aí, do fato típico. E o crime tentado? O crime tentado, ele vai considerar-se tentado quando por motivos, circunstâncias, motivos é mais fácil, motivos alheios à vontade do agente, ele não se consuma. É motivos alheios à vontade do agente. Está aqui a desistência voluntária, até não, né? Na outra aula eu tratei um pouquinho também a respeito da desistência voluntária, arrependimento posterior, arrependimento fiscais, mas depois a gente vê isso com um pouquinho mais de tempo, senão a gente consegue fechar hoje. Quando o crime for tentado, a não ser que a lei traga expressamente a pena prevista para aquele crime tentado, a pena ela vai ser reduzida de 1 a 2/3. Normalmente essa definição eu faço isso aqui, para poder abreviar mesmo. Quando eu estou estudando eu faço aqui, ó. Diminuição, tracinho aqui diminuindo, 1 a 2/3. É a diminuição de 1/3 até 2/3 da pena. Exemplo, a pena é um crime, a pessoa cometeu um crime, foi condenada a crime de 6 anos e foi um crime tentado. Nesse caso o juiz vai diminuir de 2 até 4 anos essa pena. Perfeito? Crimes que não admitem tentativa. Alguns crimes, eles não vão admitir a modalidade tentativa. E a maioria deles é por motivos bem óbvios. Exceto a contravenção. A contravenção foi porque o legislador realmente não quis. Crime culposo. Ora, eu já expliquei as diferenças de crime culposo e doloso, né? O dolo é quando eu tenho vontade de fazer. E a culpa, quando eu não quero. Se eu não quero o resultado, tem como eu tentar ter aquele resultado? Vou botar aqui, homicídio culposo. Ou seja, minha arma disparou sem querer. Tem como eu tentar disparar minha arma sem querer? Não tem. Se eu tentar disparar minha arma, eu estou tentando efetuar o disparo da minha arma. Logo, eu tive dolo, eu tive vontade. Mesmo que seja eventual, mas eu tive. Então, por uma questão de lógica, crimes culposos não admitem tentativa. Não tem como. Contravenção penal. Isso aqui é um caso atípico. Isso aqui é simplesmente porque o legislador não quis. O legislador previu na lei que as contravenções penais não admitem tentativa. A justificativa por conta disso, eu nunca estudei a doutrina em relação a isso, mas é previsto na lei. Previsão na lei. Então, todo ato que for a contravenção penal, dificilmente ele vai colocar na prova de vocês um caso específico e perguntar se é uma contravenção penal ou não. Normalmente ele já vem falando, contravenção penal. Vocês vão se lembrar que contravenção penal não admite tentativa. Outra hipótese que também não admite tentativa.
Crime habituais. Os crimes habituais, eles também não admitem tentativa pelo fato de que você não pode praticar aquele fato isoladamente. Você tem que praticar ele diversas vezes. Exemplo, o crime de maus tratos. O que é o crime de maus tratos? Quando você priva o seu filho de um certo, como uma forma de castigo, por exemplo. Aí eu crio meu filho há 10 anos, nunca fiz nada contra ele, um dia ele tirou uma nota ruim na escola e eu deixei ele de castigo a noite inteira. Ora, vou responder pelo crime de maus tratos? Não. Não é um crime que apenas é um ato isolado. A jurisprudência entende que ele é um crime que necessita que seja reiterado. Você tem um costume de fazer aquilo com seu filho. Todo dia da escola, quando você chega, você bota ele lá para poder ficar preso no quarto dele, ou outra situação do tipo. Então é um crime que tem que ser habitual, não é apenas um ato isolado. Crime de maltrato, tá bom, gente? Estou falando de tortura, de lesão corporal, não. É crime de maus tratos. Privar de alimentação, algo do tipo, deixar trancado no quarto como uma forma de castigo. É necessário que seja um crime habitual, que aquela pessoa venha praticando aquele ato ali reiteradamente, diversas vezes. Então, como ele tem que praticar aquele ato reiteradamente, diversas vezes, foi até um pouco... não tem como você estar colocar ele como um crime tentado, pois o crime ele é habitual. Crime unissubsistente. Alguém lembra o que significava isso aqui? Uni, obviamente subsistente. Ele é apenas um ato, uma ação. Se é apenas uma ação, não tem como fracionar, não tem como fazer esse crime tentado. Ou eu faço, ou eu não faço. Não tem como eu fracionar esse crime. Exemplo, crime de mera conduta, invasão de domicílio. Ou eu pulo e invado o domicílio, ou eu não invado. Não tem como eu tentar esse crime. A legislação não prevê essa possibilidade. Já o crime de homicídio, que é um crime plurissubsistente, é possível ser tentativa. Tanto que eu posso disparar na pessoa, a pessoa pode correr, ir embora e sobreviver. Ou então, simplesmente, eu errar o disparo. Então, os crimes que são unissubsistentes, que são os crimes de apenas uma única ação, por ele ser, obviamente, por uma única ação, não admite tentativa. Ou você faz, ou você não faz. Crimes omissivos próprios. Lembre-se bem disso aqui. É omissivos próprios, não é os impróprios, tá bom? Os crimes omissivos próprios, eles não admitem a tentativa. Justamente porque a lei prevê que é o quê? Omitir-se daquela situação. Exemplo, acidente de carro. Se você se assentou num carro, você precisa prestar socorro para a pessoa. Ou você fica e ajuda, ou você vai embora. Não tem como você tentar ir embora. Se você já foi embora, você já cometeu o crime de homicídio, ou de omissão de socorro. Então ele é um crime que também não admite modalidade tentada. Ou você pratica, ou você não pratica. Omissivo próprio. E o impróprio tem como? O impróprio tem como. Então decorem isso aqui. Crimes que não admitem tentativa, crimes omissivos próprios. E por último, os crimes de atentado. O próprio nome já diz, atentado. Ele normalmente vai prever lá na lei que é o seguinte: fazer ou tentar fazer. Crime de empreendimento. Vou colocar aqui que é melhor, que às vezes também cai muito essa palavrinha em prova. De empreendimento. Vou dar um exemplo. Lá na lei de execução penal, vocês vão ver isso aí. O preso que foge ou tenta fugir. Lá na lei, ela já prevê especificamente que aquela pessoa que foge ou tenta fugir, já responde por aquele crime. Professor, mas se ela tentou, não vai ser diminuída a pena? Não, porque lá no caput da lei já está previsto exatamente dessa maneira. Fugir ou tentar fugir. No caso, evadir-se lá do sistema prisional. Então, a pessoa que foge ou tenta fugir, ela responde exatamente pelo mesmo crime com a mesma pena. Então, como ele é um crime de atentado, de empreendimento, se você simplesmente tentar aquele crime, você já consumou ele. Se você já consumou ele, você não admite tentativa. Então, além desses crimes aqui, a gente, com o decorrer da aula, a gente vai ver alguns outros aí perdidos pelo meio, alguns crimes específicos, mas a priori é importante a gente saber esses crimes que são os que mais caem em questãozinha boba. Crime culposo, obviamente, pela lógica. Se eu não quero cometer aquele crime, não tem como tentar algo que eu não quero. Perfeito. Contravenção penal. É simplesmente porque o legislador previu que não admite.
Crimes habituais é porque é um crime que ele é necessário reiteradas práticas dele para que para que ele seja consumado no caso. Então ele também não admite tentativa. Crimes unissubsistente, não é unissubjetivo, é unissubsistente. É um crime que ele é apenas uma única ação. Cometeu aquela única ação, você já consumou o crime. Não tem como você fracionar em mais de uma, duas, três, quatro ações, não. Crimes de omissivos próprios. Não confunda com homicídios impróprios. Os homicídios próprios são aqueles que estão previstos expressamente na lei. E por último, crimes de atentado, pois o próprio legislador já previu a mesma pena se a pessoa tentasse ou se realmente consumar aquele crime previsto, ou seja, fugir ou tentar fugir. O caso recente agora do nosso ex-presidente retrata justamente isso em relação ao poder democrático lá. O caput que está sendo, um dos capos que está sendo condenado lá é abolir ou tentar abolir o Estado de Direito lá. Então lá na lei já está previsto justamente isso, abolir ou tentar abolir. É um crime de empreendimento, logo não admite tentativa. Se fosse o caso dele em tese, se não fosse essa situação, se a lei não previsse esse crime de atentado, ele está respondendo por tentativa, logo a pena dele seria baixada de 1 a 2 terços. Mas a própria lei já diz o quê? Abolir ou tentar abolir o Estado de Direito Democrático. Então ele responde como se tivesse consumado da mesma maneira. Então também não admite tentativa. Perfeito? Consegui fechar, 10 horas em ponto. Senhores, eu sei que foi um pouquinho rápido a aula de hoje, peço perdão por conta disso. Amanhã eu quero estar aqui com os senhores para poder iniciar direito processual penal. Acho que na sexta temos outra aula também, a sexta vai ser a noite inteira, vai ser melhor. E sábado é domingo simulado? Sábado, perfeito. Sim. Um tchau pra galera que está acompanhando nós aí online aí. Agradeço a todos pela presença. E se tiver dúvida, não se hesitem. Pode estar fazendo pergunta, pode estar fazendo questão. Eu gosto quando os alunos estão participando cada vez mais da aula. Perfeito?